Bom dia. Meu tema é orçamento empresarial. A disciplina é metodologia de pesquisa. Meu nome é Lucas. Começar com o sumário, basicamente falar sobre o que nossa apresentação vai se tratar. Primeiro eu vou apresentar os objetivos do meu trabalho, referencial, que seria o desenvolvimento do tema, metodologia, como ele foi pesquisado, resultados, os resultados obtidos pela pesquisa e a conclusão final que chegamos no trabalho, né? O objetivo principal do trabalho é fazer uma análise quantitativa e qualitativa sobre o tema orçamento empresarial. É, Descobrir como está a produção literária nessa área, se ela é muito desenvolvida e se os autores eles ainda publicam nessa área, qual o nível de atualização deles. É, Outro objetivo é trazer a importância do orçamento, por que ele é importante para a empresa, como ele pode ser um diferencial e o tratamento que você deve levar com ele. O terceiro objetivo é falar sobre a utilização da ferramenta, como utilizar o orçamento e para que utilizá-lo. Vamos falar agora basicamente do orçamento. Por que fazer orçamento, especificamente o orçamento empresarial? Primeiramente, o mercado ele é muito competitivo, então as empresas tendem a buscar sempre estar mais competitivas e à frente de seus concorrentes e maximizando seus lucros sempre. E uma dessas ferramentas gerenciais que podem auxiliar nisso é o orçamento. O orçamento ele é uma previsão que você faz para o próximo período, seja ele semestre, anual ou trimestral, baseados em expectativas passadas e inovações tecnológicas que podem ocorrer, como está o mercado para seu tipo de produto. E por que se deve fazer ele? Ele é uma ferramenta muito importante que pode te dar parâmetros para análise de seu desempenho. É muito difícil você analisar como o seu desempenho está, se você está tendo sucesso ou não, só pelos seus resultados. Você precisa de algum parâmetro para verificar isso. E o orçamento ele pode trazer isso para a gente, parâmetros para verificar o seu desempenho. Como prever o futuro? O orçamento ele é baseado em projeções futuras e um grande problema de se fazer orçamento é como saber o valor que eu tenho que colocar no futuro, né? É, Muitos especialistas dizem que a gente deve olhar os dados históricos e ajustá-los às inovações tecnológicas e ao mercado como está o mercado para meu produto e como ele vai se modificar. Então, basicamente, você deve prever com base nos seus dados passados e em inovações tecnológicas. Feito isso, quase certeza que terá variações no seu orçamento e o seu realizado. E é importante saber como lidar com essas variações. As variações elas podem ocorrer tanto por diferença de preço ou diferença da eficiência, seja da sua mão de obra, do seu processamento de matéria-prima. Então, é muito importante saber como lidar com essas variações, quem são os culpados e se elas são favoráveis ou desfavoráveis, se estão ajudando ou prejudicando o desempenho da sua empresa. Muitas vezes a quantidade prevista no seu orçamento também varia da quantidade realizada. E para isso temos o orçamento flexível, que ele é um pouco mais completo, pois ele vai achar preços padrões para cada unidade e assim trazer para sua quantidade real produzida ou vendida. E ele vai trazer uma análise mais verificável das suas projeções e do seu realizado, podendo trazer melhores resultados, melhores análises do seu desempenho. Para fazer esse trabalho, a gente usou uma metodologia. A primeira parte é identificar palavras-chave para ser feita a pesquisa no Web of Science.
um banco de dados muito seguro. E as palavras-chave definidas foram orçamento empresarial, traduzido em inglês, budget business. E aí então, feita a pesquisa, a gente precisava refinar os dados para achar artigos mais específicos sobre o nosso tema, artigos que realmente se relacionam. Feito isso, foram selecionados 300 artigos, deles exportados para o Excel, onde fizemos tabelas dinâmicas, identificando quais são os principais autores e periódicos da área, sua evolução no tempo, se eles continuam se atualizando ou não. Posteriormente, fizemos gráficos no HitSearch falando sobre as citações, qual o autor é mais citado, e se ele coincide com o que mais publica ou não. E depois identificamos o posicionamento temporal dos principais artigos e autores. Identificamos se eles continuam se atualizando e se há publicações recentes sobre esse tema. Esse é o nosso primeiro resultado da tabela dinâmica dos principais autores. Luftmann aparece como principal autor com 10 publicações na área de 1997 até 2015. Ele é um americano, PhD, professor e também é CEO de uma empresa de TI. Então, ele tem uma grande influência nesse tema. Publica bastante sobre orçamento empresarial. Depois, esse é o gráfico realizado pelo HitSearch. Esses dois círculos maiores, centrais na imagem, são os autores mais citados. As setas correspondem da onde eles foram citados. Então, é possível ver que esses dois autores aqui, eles são a base para muitos artigos do mesmo assunto. O primeiro autor mais central, o círculo maior, é Brander, com 252 citações no WOS e mais de 40 citações só na amostra analisada. O segundo é Xi, com também mais de 200 citações no WOS e mais de 30 citações na amostra selecionada. Então, esses dois são os mais citados, que é o que conta muito para quem vai pesquisar na área, estar sempre atualizado com quem é mais citado. Então, apesar de Luftmann ter uma grande publicação, 10 publicações na área, ele não é o mais citado, portanto podemos falar que ele não é o mais importante, mas ainda assim é muito importante na área. Esse outro gráfico vai demonstrar os principais periódicos. O primeiro deles é Harvard Business Review, com 24 publicações, e Public Choice, também com 24 publicações. Esses dois periódicos publicam muito na área e eles não são os que estão mais atualizados na área, mas eles têm grande publicação e grande influência sobre o tema. Na conclusão, vimos que a produção literária na área é muito forte, então é uma área ainda a ser explorada e de grande importância para as decisões gerenciais. Então foi passados os passos da metodologia para chegar num resultado mais preciso sobre os principais autores, os principais periódicos, os autores mais citados, e com isso a gente poder contribuir para futuras pesquisas na área. Quem deseja fazer pesquisas sobre esse tema já tem uma boa base para saber por onde começar. Em resumo, a gente fez uma análise do tema, sua produção na área, como buscar as informações dessa área, quais são os principais autores e periódicos e como isso pode ajudar nas pesquisas futuras sobre esse tema. E é isso. Obrigado.